Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este canal. Para quem não me conhece, meu nome é Dinamara, eu frequento o Centro Espírita Eurípides de Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje vamos estudar, para dar continuidade, o Livro dos Espíritas. Antes de iniciarmos a leitura, vamos pedir a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e os nossos mentores espirituais que nos inspire para que estejamos sempre dispostos a aprender e a fortalecer nossos conhecimentos do bem, a fim de praticarmos todos os ensinamentos que Cristo nos deixou. Gratidão a todos que estão conosco nesta jornada evolutiva. Dando continuidade ao Livro dos Espíritos, vamos ler o segundo livro, capítulo 1, que trata o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Nos tópicos 88 a 92, forma e ubiquidade dos espíritos. Forma é a aparência que os espíritos se apresentam. Ubiquidade é a capacidade dos espíritos se dividirem. Questão 88. Desculpa. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta dos espíritos: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Pergunta 88A. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Resposta: para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Kardec faz um comentário. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no na altura da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Nós espíritas sabemos que o espírito é incorpóreo, ou seja, não tem uma forma definida para podermos explicar. Mesmo que tentássemos explicar, seria de difícil compreensão. E sendo incorpóreo, não temos como visualizar esses espíritos. Quando um vidente visualiza um espírito, é o perispírito que ele vê, como uma energia que o envolve. Basicamente, eles têm a aparência dos seres que habitam o nosso planeta. Às vezes tem a aparência de alguém conhecido, encarnado ou pessoas de outras vidas. Para os espíritos desencarnados, de acordo com sua evolução espiritual e de acordo com sua vontade,
ele pode até mudar de cor. Mesmo assim, o perispírito continua com sua forma determinada. E é ela que os videntes conseguem ver nas sessões de evidência e de materialização. Pergunta 89. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? A resposta dos espíritos: sim, porém rápidos como o pensamento. Pergunta 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? A resposta dos espíritos: quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Nos estudos espíritas, nós vemos que o pensamento é uma energia, portanto, é matéria. E também é um atributo do espírito. O pensamento é a conquista do ser humano que caracteriza a capacidade do raciocínio, da razão, do discernimento. A luz viaja a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. A espiritualidade esclarece que o pensamento viaja a uma velocidade muito maior que a velocidade da luz. Para nós, seres espíritas encarnados, entender o deslocamento dos espíritos, os mais evoluídos, nessa velocidade é praticamente instantânea. Não temos como calcular o tempo para esse deslocamento. Não podemos determinar uma velocidade igual para todos os espíritos. Isso vai depender da faixa evolutiva de cada espírito. A volitação depende de determinados processos interiores do espírito, que cada alma depende do grau de sua pureza. Eles, os espíritos puros, vai saber como usar com certeza em favor de quem carece de seus dons espirituais, principalmente o dom da cura. Questão número 90. Kardec pergunta aos espíritos: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? A resposta dos espíritos: ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. De acordo com os estudos, observamos que os espíritos se deslocam de várias maneiras diferentes. Se deslocam em caminhadas, em grupos ou individualmente, por volitação e através de veículos coletivos, como
André Luiz ensina no livro Nosso Lar, falando dos aeróbios. De acordo com a finalidade do deslocamento e de acordo com a evolução daquele espírito. Alguns não conseguem ainda voltar. Alguns não conseguem se locomover na força da velocidade desse pensamento, como os espíritos evoluídos conseguem. Vai depender do crescimento e do aprendizado de cada espírito. Questão número 91. Kardec pergunta aos espíritos: a matéria constitui obstáculos aos espíritos? A resposta dos espíritos: não, eles penetram em tudo, o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então, a matéria não opõe obstáculos aos espíritos, mas, considerando os espíritos superiores, que há espíritos inferiores, principalmente nos umbrais, que são tão materializados em seus perispíritos que eles têm sim uma dificuldade para transpor a matéria. Inclusive para visualizar os espíritos superiores que possam querer se apresentar a eles, aos espíritos inferiores. Ainda mais para transpor uma parede, uma matéria bruta. Temos que lembrar que vai da densidade do pensamento do espírito superior por vibrar numa energia mais superior com o pensamento e sentimentos superiores. Ele tem uma matéria mais diáfana, podendo transpor qualquer uma das matérias. Mas, para os espíritos que têm o perispírito mais denso, com pensamentos e sentimentos ainda menos puros, a matéria oferece obstáculos incalculáveis para eles. Pergunta 92. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm o dom da ubiquidade? Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? A resposta dos espíritos: não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções, e é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É apenas um. No entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios às longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Pergunta 92A. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? A resposta dos espíritos: muito longe disso. Depende do grau da sua pureza. Kardec fez um comentário. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar
irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. E nesse sentido, somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos, tal como uma centelha que se projeta à distância. Sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diversos pontos. Então, nós devemos compreender que tudo ocorre pelo pensamento e que pela projeção do pensamento do espírito, ele é capaz de irradiar, levando sua mensagem e até mesmo, às vezes, visualização da sua presença. Porém, esses fenômenos não é uma divisão do espírito, é apenas uma projeção. Isso ocorre, obviamente, não com todos os espíritos. Isso apenas ocorre com os espíritos mais evoluídos, que conseguem, dessa forma, irradiar sua luz em vários lugares. Muito se falam do espírito Adolfo Bezerra de Menezes, que muitas vezes transmite suas mensagens em diversas casas espíritas do Brasil, e muitas delas em horários parecidos, quando todos se reúnem, quase sempre à noite. É um exemplo de projeção de um espírito evoluído, que de fato consegue projetar a sua comunicação, ou por outro lado também, alguém de sua própria equipe pode trazer mensagem de luz para os centros espíritas. Temos diversos exemplos desses fenômenos de ubiquidade que são conhecidos, que o espírito evoluído pode se projetar, mas jamais se dividir, estar conscientemente em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Agora chegou a hora das nossas vibrações. Vamos vibrar com pensamento de amor, paz, harmonia, prosperidade, alegria, em favor dos nossos irmãos. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização dos nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas. Vamos vibrar pela paz no mundo, graças a Deus, e vamos vibrar por nós mesmos. Encerrando nossos estudos de hoje
com a prece que Cristo nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos e até a próxima vez.